Bom dia, bom dia, bom dia! Terça-feira, mais um dia lindão que o Senhor fez para nós. 27 de maio, mais um mês que tá quase chegando no fim, né? Mais um ciclo que nós estamos conseguindo chegar ao final, graças a Deus. Vou compartilhar meu devocional com você. 1 Coríntios 13:11. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. E quando eu me tornei homem, eu deixei para trás as coisas de menino. Processos de amadurecimento. Nesta carta dirigida aos Coríntios, Paulo revela a essência do amor, destacando como mais do que um mero sentimento, mas um mandamento. Ele nos guia para a compreensão de que viver esse amor requer foco, uma direção clara em meio às demandas da vida. Conforme o tempo passa e olhamos para trás, nós percebemos quanto amadurecemos. Decisões que hoje tomaríamos de maneira diferente, posicionamentos que já mudaram completamente. Enfim, esse é um processo natural e positivo na vida. É um sinal de que não estamos estagnados, mas em constante evolução. Em nosso relacionamento com Deus também não é diferente. Conforme nos dedicamos, nós aprendemos a ouvir e discernir cada vez mais a voz do Pai, tornando-nos mais assertivos e maduros. A analogia com a criança utilizada por Paulo destaca que crescer em idade e estatura não é o mesmo que amadurecer. Os anos podem passar e permanecermos imaturos se não estivermos atentos e não nos submetermos aos processos do amadurecimento. Coisas que praticávamos no passado muitas vezes já não cabem hoje em nossas vidas, pois cada desafio enfrentado e cada batalha vencida nos torna mais maduros e preparados para lidar com as situações da vida. Por isso, não podemos aceitar a estagnação. O nosso relacionamento com Deus e dedicação a Ele devem ser gradativamente mais profundos, de modo que estejamos cada vez mais preparados para lidar com as tentações e, consequentemente, mais afastados do pecado. Por isso, decida alimentar o seu espírito diariamente para que você cresça e se torne maduro a ponto de se tornar firme e constante na presença de Deus. O processo coopera para o nosso bem e o que temos passado hoje forjará o nosso crescimento e moldará o nosso futuro. Uau. Aqui nesse capítulo, Paulo fala sobre o amor. Eu tenho algumas bíblias aqui e outra bíblia para mim fala sobre caridade. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem caridade nada seria. Ainda que eu profetizasse, mas sem caridade eu nada seria. Porque a caridade fala do amor ágape, fala desse amor profundo, fala desse amor do Pai, que é semelhante ao amor de Deus, a caridade. E é lindo porque se nós estivermos com um olhar maduro para perceber a grandiosidade do ato de caridade, né? É sensacional. E aqui no nosso devocional de hoje fala sobre esses processos que nós devemos passar, enfrentar. Não sei se vocês conhecem essa galera aí jovem que é super madura, sabe? Garotos e garotas inteligentíssimos e dotados da sabedoria do Pai, aprofundados na palavra. E alguns marmanjão aí, rapaz, misericórdia, só Jesus na causa. Então, é muito mais sobre o relacionamento com Deus que vai nos dando maturidade espiritual. Porque quando nós estamos com o nosso espírito alimentado, assim como foi falado aqui, nós compreendemos que a nossa vontade deve ficar em segundo plano, né? A minha vontade de comer 3 coxinhas
não pode prevalecer, porque eu sei que isso não faz bem, e eu sei que isso não é o que eu preciso, e eu sei que não é isso que vai me sustentar o meu corpo saudável. Mente, de forma saudável. É fácil, não, mas é mais ou menos por aí. Porque quando nós alimentamos o nosso espírito nesse relacionamento diário com Deus, nessa entrega na palavra do Pai, nós caminhamos mais 1000 côvados para o rio do Senhor, e as águas chegam aos nossos joelhos, e a gente vai mais 1000 côvados, e as águas chegam na cintura, e mais 1000 côvados, até que as águas alcancem os nossos lombos. E além de estarmos nele, ele habita em nós. Eu acho que essa é a magnitude do Pai, sabe? Além de nós buscarmos, procurarmos, nos aprofundarmos no rio da vida que é Deus, esse rio precisa achar um lugar saudável e digno da habitação dele. E aí, será que nós estamos neste lugar? Será que a nossa vida, será que o nosso espírito está tão vivificado dentro de nós, a ponto de não só nós estarmos nas águas, mas essas águas que é um rio que flui e que mata muito além do que apenas sede, está habitando em mim e você? E a caridade, e o amor, e a maturidade, como elas estão aí? E esses processos que a gente vive, é o que nos dá essa maturidade, sabe? É um dia após o outro, é um dia após o outro. Mas eu falo com legitimidade e com expertise que nós só alcançamos alguns lugares em Deus quando nós nos posicionamos nesse lugar de intimidade com Ele, dentro do quarto com a porta fechada, sentada à mesa nas madrugadas, no pé de jabuticaba. Eu não sei, lavando a louça, fazendo o almoço, cuidando do ordinário da sua casa, mulher. Não é fácil. É muito chato o trabalho doméstico, não é? Eu acho que pode se contar a quantidade de mulheres que fazem isso mesmo porque gostam. Mas quando a gente compreende que é um lugar onde nós estamos honrando a Deus, nós estamos honrando a nossa família, nós estamos gerando maturidade em nós, naquele ordinário, dia após dia, dia após dia, dia após dia, e que a presença de Deus é viva neste momento e neste lugar. A gente faz isso com mais leveza e menos reclamação, e menos murmuração, e menos intolerância com as pessoas que moram na nossa casa. Eita, que eu já mudei de assunto. Então, que nessa terça-feira lindona você possa compreender que é no amor de Deus, que é na caridade, que é abandonando as velhas coisas para trás, que é no amadurecimento que nós forjamos junto com Deus um caráter parecido com o dele. Porque quando era menino a gente fazia coisas de menino, mas agora somos homens e mulheres, filhos amados do Pai, que temos o DNA dele correndo aqui em nossas veias. E assim nós temos a certeza que nós somos parecidos com ele, que nós temos acesso a dons, talentos e a essência do Pai. Que nós possamos exalar isso em amor, em compaixão, em caridade, em paciência. O meu pai falava que a gentileza
é a atitude mais nobre que pode existir em alguém, sabe? E hoje em dia, a gentileza tem sido falado como sinal de fraqueza. Amar tem sido falado como um sentimento de quem não se ama. Tá tudo tão doidão, né? As pessoas estão vestindo uma couraça de fortaleza. E Deus nos ensina tanto sobre o amor, sobre a compaixão, sobre a caridade, sobre a gentileza, sobre sermos amáveis, doces, não sermos bobos, não sermos enganados, mas sermos transbordante de gentileza, de sorriso. Sabe por quê? Porque eu não sei o que aquela pessoa dura, grossa, ignorante, mal educada, intolerante e insensível tem passado. Ali ela tá só externando as dores que ela tem, sabe? Então, se você revidar o ignorante com ignorância, não vai fazer nada. Vai ficar dois ignorantes magoados, machucados, enraivados. Talvez vai gerar até uma tragédia. Quantas e quantas tragédias a gente vê por aí? No trânsito, no trabalho, na família, por causa de uma intolerância. Mas quando o intolerante vem, a gente quebra essa intolerância bem no meio com amor, com paciência, com tolerância. Eu acho que isso agrada muito o coração de Deus, sabe? Porque o meu pai, ele foi roubado financeiramente algumas vezes. E mesmo na velhice, ele não contava isso pra ninguém, pra nós. E um dia eu perguntei pra ele sobre isso. E ele me respondeu, parecendo Jesus: minha filha, aquilo que fizeram comigo no passado jamais vai mudar se eu ficar falando pra você. A única coisa que pode acontecer é que você encontre o lugar de maldade que essas pessoas tiveram. E eu não quero. As pessoas são más, mas isso não justifica que sejamos também. Aprenda isso, Estela. Aprenda isso. E de uma maneira doce, sutil, o papai revelou a face de Deus ali pra mim. E o meu pai foi visto por muitos como bobo, como besta, como isso, como aquilo. Mas partiu em paz, sem julgar, sem ter raiva, sem ter rancor, sem declarar palavras difamatórias para nenhum deles, nenhum daqueles. E eu acredito que muitos deveriam ter feito muita coisa e nenhum fez. Até porque ele não precisava disso. O que ele fez, ele não esperou nada em troca. Ele fazia porque ele também aprendeu. Acho que pelo pai, pela mãe, pelos avós, não sei. E aí ele me ensinou. Eu quero ensinar isso para os meus filhos. Espero que os meus filhos ensinem para os seus filhos e que essa importância do amor seja passada de geração em geração em geração. E você? O que você vai passar para a sua próxima geração? Não importa o que você aprendeu. Talvez você não tenha tido a honra, o prazer de ter tido um pai tão sábio e tão parecido com Jesus como o meu. Mas nós precisamos nos posicionar em um lugar de fazermos diferente. E todos os dias nós temos essa oportunidade de fazermos diferente, de pensarmos diferente, de andarmos na contramão desse mundo que está tão espirocado.
todas as manhãs, todo nascer do sol, o Senhor nos dá essa oportunidade de buscarmos ser parecido com Ele, para levarmos a essência dele no nosso trabalho, no trânsito, na família, para os filhos, para os nossos e para aqueles que também não são nossos, né? Pense nisso. Que o amor e a caridade estejam vivenciados dentro de você dia após dia. Que você possa ouvir a voz de Deus quando você for ignorante, intolerante, impaciente, quando você sempre julgar as pessoas, sabe? Tenha calma, tenha gentileza com os outros, tenha paciência e tenha muito uma porção exacerbada de amor. As pessoas estão precisando de nós e nós também precisamos das pessoas. Isso é o corpo de Cristo e eu preciso parar de falar porque eu acho que esse foi o mais longo de todos. Tchau, shalom.